O que tem de mitos e verdades em torno de Friedrich Nietzsche e o nazismo? Será que Nietzsche era um eugenista? Ou seja, a defesa que ele fazia do homem superior, será que não implica numa exterminação dos outros homens, como defendiam os nazistas? Qual é o verdadeiro sentido do super-homem de Nietzsche? Existe um tipo ideal de ser humano para Nietzsche? Quer acompanhar a discussão acerca destas e outras questões? Fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. E para tratar deste assunto, eu convidei o professor Abraham Lincoln. Ele que é professor da Secretaria Estadual de Educação do DF, filósofo, doutor em filosofia. Professor Abraão, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Central Filosófica. Olá, João, obrigado. Também aí um olá a todos os seus acompanhantes do canal. É um prazer estar aqui. Ok, professor, muito obrigado. Antes de iniciarmos a nossa discussão, para você que clicou nesse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo, pois dessa forma você está falando para o YouTube que ele tem importância e merece ser compartilhado com muito mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Professor Abraão, como eu falei na abertura dessa nossa entrevista, podemos dizer que o Nietzsche era um eugenista, ou seja, a partir daquela defesa que ele faz do super-homem, será que os nazistas não tinham razão em dizer que a partir dali se pode também defender um extermínio, né, de alguns outros seres humanos? Ou seja, o Nietzsche fala de um super-homem, né? Ou seja, o que é esse super-homem do Nietzsche? Ou seja, existe um tipo ideal de ser humano para o Nietzsche? Como pensar essas questões aí? Bom, vamos lá. Essa é uma questão que, vez ou outra, ela retorna, bastante comum, tanto no mundo acadêmico, para aqueles que iniciam as leituras do Nietzsche. A gente também sabe que, por vezes, circula muito aí, ainda que de maneira esparsa, algumas ideias do pensamento nietzschiano, de uma maneira mais popular, e isso gera uma dubiedade, né? Muitas vezes na interpretação, quando se fala a respeito desse super-homem ou desse além do homem. E não é à toa que o nazismo acabou se apropriando, né, em boa parte das ideias do Nietzsche. Eu, como um estudioso do assunto, também seguindo a interpretação de outros intérpretes da filosofia do Nietzsche, considero um equívoco, né, rotulá-lo como um eugenista. E também é curioso, recentemente, assistindo a uma entrevista do Caetano Veloso, com um jovem acadêmico, que agora eu não recordo o nome dele, acho que Jonas, né? E em que eles falavam a respeito de um autor, o Losurdo, que escreveu uma obra chamada, né, Nietzsche, um aristocrata, e que esse autor, então, ele atribui Nietzsche, né, a essa visão aristocrata, né, mas fazendo da filosofia do Nietzsche algo que esteja próximo, né, do campo da política. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, né, numa via de interpretação que, nesse caso, atribuiria o pensamento do Nietzsche como algo mais próximo da eugenia, e que também flerta, portanto, com os movimentos nazifascistas. Mas eu reitero aqui a minha posição, João, né, e a todos os seus acompanhantes do canal, que não é bem assim. O Nietzsche tem uma ampla literatura, onde muitas vezes ele aí traz alguns temas a respeito do trágico, do gênio, da vontade de potência, assim como do próprio super-homem, o além do homem. Mas isso, de maneira nenhuma, pode atribuí-lo como um filósofo
que esteja ligado, né, à eugenia. Existe, claro, né, para aqueles que já leram Nietzsche, algumas passagens, certos excertos, pode-se dizer dessa forma, isolados, né, que lembram um pouco ali uma eugenia muito parecida, com alguns estudiosos, a exemplo do Gobineau, também do darwinismo social, mas esses excertos, essas partes isoladas, né, que podem ser, vez ou outra, identificadas numa das obras do Nietzsche, elas não são suficientes para rotulá-lo, então, como um pensador eugenista. Inclusive, existem fragmentos do Nietzsche, né, obras póstumas, onde ele diz claramente que onde as raças se misturam, né, isso também acaba sendo a fonte de uma grande cultura. Então, ele faz uma consideração até considerável no sentido de dizer que é viável essa mistura de raças como uma maneira, então, de propiciar uma cultura mais forte. E uma outra coisa também que eu acho que conta aqui é nós falarmos da formação do mundo grego. Isso na antiguidade, se nós pensarmos aí, os professores de história trabalham muito bem esse tema, como a Grécia ela se forma ali a partir da combinação também de alguns povos. A gente tem ali os aqueus, tem os dórios, tem pessoas vindas de diferentes regiões. O próprio surgimento da filosofia, a começar da filosofia pré-socrática, pode-se dizer que se deve muito a essa relativização do pensamento, que é fruto, então, eu diria, de um intercâmbio cultural que foi promovido pelos gregos. Então, é inviável se pensar, tendo em vista a Grécia, né, ou melhor, os antigos gregos, que, como todos os que estudam Nietzsche sabem, né, que esses gregos se tornaram uma fonte de inspiração, então, para o pensamento nietzschiano, seria, então, improvável a gente considerar que o Nietzsche, então, se coloca categoricamente, né, como um eugenista, já que a Grécia é um exemplo claro de uma cultura forte, como ele mesmo diz nas suas diferentes obras. E há de se convir que os gregos, então, são um resultado dessa mistura de raças, né, dessa mistura de diferentes povos. E uma outra coisa na sua pergunta também, sem querer me estender, o Nietzsche ele não está atrás, né, de um modelo, de uma referência, pode-se dizer, absoluta, de um homem. É preciso entender esse homem com a sua superioridade, que seja criativo, né, que seja singular. Nietzsche traz, em algumas das suas obras, né, ali, principalmente em Humano Demasiado Humano, a ideia de um espírito livre, ou seja, um homem que seja capaz de criar novos valores, que tenha uma força plástica, né, que seja suficientemente capaz dessa criação, de se livrar do ressentimento, de se livrar da culpa. Então, quando a gente fala de um homem superior na filosofia do Nietzsche, está muito mais ligado a esse aspecto da consciência, né, de um preparo psicológico para saber lidar com as intempéries, né, com as grandes dificuldades que a vida traz. Mas que, de maneira nenhuma, isso está relacionado a um homem que tem que se colocar de uma maneira superior aos demais e que, nesse sentido, então, ele tem que exterminar. Muito pelo contrário. Essa interação, o próprio Nietzsche diz que ela é fundamental, inclusive, para o crescimento, para a elevação de potência. O outro ele se torna, então, um parâmetro importante para nós, como uma forma de engrandecimento, como uma forma da gente poder, através desse olhar diferenciado a respeito do mundo, a respeito das demais pessoas, nos elevarmos, né, como potência. Professor, podemos dizer que esse super-homem do Nietzsche, ele se aproxima ou não daquele modelo de homem esclarecido ali, que pode nascer
do Kant, ali daquele seu texto, que é o esclarecimento, né? Ou seja, o homem que é capaz que vive na sua maioridade, é o homem que sabe fazer uso do seu entendimento. Podemos dizer que o super-homem se equivale a esse homem que pode nascer dali daquilo que o Kant defende, né? A necessidade do esclarecimento da maioridade. Podemos dizer que o super-homem é aquele que atingiu a maioridade da perspectiva kantiana? A gente pode fazer essa Eu analogia? não saberia te dizer, assim, eu nunca parei para pensar, né, nessa aproximação desse texto do Kant com uma ideia de super-homem do Nietzsche. Eu creio que existam aí algumas ressalvas, João. Tendo em vista que o Kant, né, quando também traz na metafísica dos costumes uma ideia ali de um imperativo categórico, né, de um homem que eu interpretaria até como um tipo ideal, alguém que deva, né, atender essas exigências da sociedade, enquanto que esse super-homem do Nietzsche não exatamente ele tenha, né, que se adequar aos valores vigentes. Né? Eu penso que quando nós tratamos de uma ética kantiana, né, isso tem muito a ver com a adequação de um indivíduo às exigências, né, de uma sociedade, né? Ao atendimento, então, né, de certos parâmetros como eles são estabelecidos por uma moral vigente. Diferentemente daquilo que o Nietzsche fala, né, a respeito de uma ideia do além do homem, do super-homem, que é aquele, né, que tem uma força suficiente que possa, então, imprimir, criar novos valores e que não necessariamente ele deva essa satisfação para uma moral vigente. Ele não está, né, eu diria, tão preocupado com isso. Na obra Assim Falou Zaratustra, né, existe uma parte que eu considero muito interessante a respeito da metamorfose, né, dos espíritos, aquele momento em que o camelo se torna o leão e o leão se torna uma criança. Então, para as pessoas aqui entenderem, quando se está falando nessa obra, o Zaratustra, de um camelo, o camelo, então, ele representa aquela pessoa que traz o peso da tradição, que se sente na obrigação de cumprir com os valores vigentes. Então, essa simbologia do camelo que carrega esse duro peso da sociedade, né, daquilo que os outros querem que nós nos tornemos. E quando existe um rompimento, né, desses valores, nós podemos aí atribuir uma imagem do leão. O leão é aquele, na filosofia do Nietzsche, que rompe, então, com esses valores vigentes. E quando ele rompe com esses valores vigentes, aí também é necessário um terceiro movimento, então, que seria aquele instante em que o espírito do leão se transforma no espírito da criança. Já que para o Nietzsche, a criança, então, seria a representação, né, de quem produz esses novos valores. Eu interpreto dessa maneira, e daí, então, eu vejo uma certa diferença daquilo que o Nietzsche coloca a respeito de um homem superior, e, portanto, eu acredito que isso não se encaixe numa compreensão de um homem que alcança uma maioridade na filosofia do Kant, naquele texto ali sobre o que é esclarecimento. Certo. Professor, voltando um pouquinho na minha questão inicial, é sobre um ponto que é até um pouco problemático nas obras do Nietzsche, né? É a questão de que, bem, sobre a irmã do Nietzsche, né? A irmã e o cunhado do Nietzsche, eles eram antissemitas, né? O senhor acredita que isso trouxe suspeitas, né, sobre o também envolvimento de Nietzsche com essas ideias? Pode ter ocorrido isso? Você inicia a sua pergunta falando a respeito, né, de uma certa problemática, quando nós tratamos da filosofia do Nietzsche, ter que lidar com esses problemas o tempo todo.
Não é fácil, né, interpretar o Nietzsche. Ele tem alguns movimentos diferenciados, ele não é linear, assim, pode-se dizer. Tem uma impressão de que algo que ele tá dizendo em alguma obra, posteriormente ele se contradiz, embora eu tenha as minhas discordâncias a respeito de qualquer interpretação que fale de uma revisão conceitual na filosofia do Nietzsche. Eu acho que tem aí o que a gente pode dizer, e aqui eu estou parafraseando a professora Scarlett Martin. Nietzsche é um filósofo do experimento. Então, o que na verdade o Nietzsche faz e o que cria aparentemente, né, uma impressão dessas revisões, né, conceituais, nada mais são do que experimentos, tentativas, e que mostram um brilhantismo no pensamento dele. Bom, explicando um pouco mais aqui, né, a sua pergunta, né, não tem obras aqui, eu não vou poder te precisar nesse momento, porque eu não estou com elas, mas que o Nietzsche faz ali, abertamente críticas ao cunhado dele, né, o Bernard Foster, que inclusive o Bernard Foster ele criou uma colônia no Paraguai, né, chamada Nueva Germânia, isso ali, se eu não me engano, no ano de 1887, né, que durou 2 anos, né, esse projeto, e ali a intenção era criar mesmo uma comunidade, né, que preservasse esses valores de uma raça ariana, né, que afirmasse essa posição antissemita. Também se sabe na história que a Elizabeth Foster, no caso a irmã do Nietzsche, se apropriou, né, das obras do irmão e entregou isso para os nazistas. Se coadunou ali com aquela ideologia nazista, e inclusive até existe uma obra, né, que se atribui ao Nietzsche, que muitos intérpretes renomados, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, não consideram que essa obra é do Nietzsche, chamada Vontade de Potência. Então, se especula muito sobre esse assunto, mas é preciso separar, né, o pensamento, então, da irmã do Nietzsche, né, do esposo dela, ou seja, do cunhado dele, que realmente eram antissemitas, que tinham um posicionamento claro em defesa da raça ariana, né, de separação, de condenação, então, a outras raças, né, a exemplo dos judeus, que eram considerados por esses supostos arianos como inferiores, né, e o Nietzsche ele não se vincula a isso. Ele não se vincula de maneira nenhuma a isso, apesar das obras dele terem sido pegas pela irmã, né, e houve aí, pode-se dizer, uma deturpação, uma forçação de barra no sentido de querer transformar muito dessas ideias do Nietzsche em algo que fosse de interesse, então, do Partido Nacional Socialista, dos movimentos nazifascistas, ali que ocorreram ao longo da Segunda Guerra, né, e um pouco depois. Diga-se de passagem, até hoje, né, muitas pessoas ainda defendem essas ideias nazifascistas, né, e que vinculam o Nietzsche a essa forma de pensamento. Certo. Professor, para fechar a nossa conversa, bom, qual é o papel do Estado, né, na formação das pessoas, de acordo com o Nietzsche? Como é que o Nietzsche enxerga o Estado, né, na formação das pessoas? E já aproveito e já te faço uma pergunta sobre a nossa atualidade, né? Como é que o senhor enxerga as manifestações de caráter mais totalitárias no Brasil, né? Ou seja, o senhor acha que existem algumas manifestações que chegam a se assimilar ao fascismo? Ou seja, como é que o senhor pensa essas questões, né? Respondendo essas questões para a gente fechar a nossa conversa. Ótima pergunta, porque isso corrobora a minha posição de que o Nietzsche ele não é um antissemita, de que o Nietzsche não é um precursor das ideias nazistas, né, tampouco eugenista,
O Nietzsche ele faz duras críticas ao Estado. Se nós pensarmos, né, em todo esse movimento nazifascista, como aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, né, que preza ali pelo nacionalismo, pelo fortalecimento do Estado, Nietzsche, ao contrário, né, ele faz duras críticas ao Estado totalitário, né, porque ele entende nisso que é um meio de conservação, né, é uma espécie de cristalização de um domínio. O Nietzsche ele é um defensor do quê? De um processo constante de autossuperação. Por isso não faz o menor sentido, né, querer exterminar uma raça, né, querer exterminar qualquer outro que pense diferente, né, de nós. Muito pelo contrário, porque esse movimento de autossuperação, né, ele também depende de uma coisa que já está lá em Homero, né, da deusa Eris, né, que se fala muito da importância do ágono, ou seja, da competição, mas uma competição saudável. Então, esse estímulo de autossuperação, ele passa muito pelo quê? Pelo outro, aquilo que o outro propicia para nós como que com uma elevação da nossa potência, né? O Nietzsche ele é contra esse estado totalitário, né? Ele faz outras críticas também, tem as conferências do Nietzsche sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, onde ali ele é muito claro em dizer que está se perdendo a referência de uma formação humanística em proveito de novos tempos, que entende que a formação, que a educação, ela deve estar voltada para essa subserviência ao Estado, né? Para se gerar uma mão de obra qualificada. Parece que as pessoas que buscam a educação hoje em dia, né, e você também que é professor, não sei se fica essa impressão, eu acredito que sim, como um professor de filosofia também, somos colegas aqui, e que muitas vezes a educação, né, ela simplesmente passa, aparentemente ali, o desejo de querer formar, né, profissionais, um intuito apenas de se qualificar pessoas para algum tipo de trabalho, né, para se formar servidores do Estado e para ganhar dinheiro. E o Nietzsche ele faz, né, críticas, né, a respeito dessa direção que a educação na Alemanha se tornou. Isso sim eu chamaria de doutrinação. Isso, eu também. Se perde completamente, né, João? Ali as referências, né, do cuidado com o próximo, do cuidado, né, consigo mesmo. Parece que se deixou de lado a ética, parece que se deixou de lado, né, a preocupação com a arte, com tudo aquilo que a educação, na sua essência, poderia oferecer, né, como meio de elevação do ser humano. E o Estado ele se apropria, né, dessa educação, incentivando apenas os jovens a se formarem para entrarem no mercado de trabalho e ganhar dinheiro. Então, arte, né, cultura, e nós vivemos num país, já entrando na segunda parte da sua pergunta, né, nós estamos aí vivendo num país onde existe uma perseguição à cultura. Talvez a cultura, né, nesses últimos anos, nunca tenha sofrido tanto como ela está sofrendo agora. Não existe mais essa valorização, né? A cultura, esse incentivo às artes, nos seus diferentes campos, né? Quer seja nas artes plásticas, quer seja no teatro, quer seja na música. O país tem sofrido demais, né, com essa pouca assistência, né, que tem sido dada, então, ao Estado. E, ao mesmo tempo, também, em continuidade à sua pergunta, eu noto, sim, que existe uma visão um tanto fascista no comportamento de algumas pessoas, no comportamento de alguns políticos, e, numa certa medida também, a gente pode dizer que hoje, né, o governo que nós estamos, né, vivenciando, ele não deixa de ter esse ligeiro flerte com ideias fascistas. Não que ele seja abertamente, declaradamente, um governo fascista, não se trata disso. Mas se trata muitas vezes de um posicionamento, né, aparentemente totalitário, né, de perseguição, de
de desqualificação daqueles que pensam diferente desse governo. Existe toda uma campanha difamatória, muitas vezes, né? Há aqueles que têm qualquer tipo de posicionamento, então, mais progressista, né? que faça, portanto, críticas a esse governo, apesar de nós vivermos numa democracia, mas parece haver, em alguns momentos aí, esse flerte com o totalitarismo, né? Com esse estilo fascista, como aconteceu há algumas décadas atrás, e é algo que não tem, né, o menor sentido, não tem por que acontecer num país como o nosso, num país que tem uma pluralidade, né, de credos, de raça, e que qualquer noção de uma raça superior ou qualquer coisa num sentido mais totalitário, de perseguição, de desqualificação àquilo que seja diferente, isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. O Brasil precisa, né, se valorizar a partir daquilo que tem de melhor, né, e não enaltecer o que possa existir de pior, aquilo que realmente, né, nós temos que superar. Sim, sim. O senhor tocando nesse assunto, professor, eu me lembrei, e já aproveito, já falo aqui para os nossos usuários, para você que clicou nesse vídeo, e eu gravei uma entrevista com o professor João Alberto, da UFG. Está aqui, você pode procurar nas playlists do nosso canal, Mitos e Verdades sobre o Fascismo, Nazismo e o Comunismo. E o professor João Alberto ele toca num dos pontos em que o governo Bolsonaro ele vai mostrar onde é que ele não é fascista, né? Claro, ele beira o fascismo nessa questão do totalitarismo, não aceitar a diferença, mas é que no fascismo, tanto no fascismo quanto no nazismo, havia uma valorização do Estado. E com ele é o contrário. Não tem essa política de valorização do Estado. Ou seja, pegou o que tem de pior ali. O que se tinha de pior naqueles regimes, ele pegou o que se tinha de pior. Uhum. O que se tinha de mais vantajoso, que é a valorização do... Se pegou. Ou seja, é um patriotismo vazio, não é? Se defende. Sem dúvida. Sem dúvida. Existe um discurso esvaziado de sentido nesse governo, né, o que é preocupante. Quando eu te respondi que esse governo aparentemente flerta com o fascismo, não quer dizer que ele faça isso de uma maneira consciente. Como você mesmo disse aí, o fascismo obedece a algumas características que realmente elas não acontecem nesse governo, né? Que é um governo, né, nosso, neoliberal, que tem aí um objetivo, pelo que parece, com esse entreguismo das nossas riquezas, né, dessa pouca valorização ao povo brasileiro, né, a tudo aquilo que pode existir de potencial para a nossa elevação, para o nosso crescimento econômico, para o nosso crescimento cultural, né? Pouco se investe em educação. Então, realmente eu concordo. Parece que tira tudo o que existe de pior, né? Tira de pior o que já era ruim, né? Tira de pior, né? E o que faz com que a gente tenha a impressão de estar vivendo um pesadelo, porque não está sendo fácil. Nós, professores de filosofia, e é preciso também dizer que nós ocupamos uma posição privilegiada, e isso não é arrogância, né? Longe disso, mas nós que trabalhamos com esse pensar, né, com a necessidade de se produzir reflexão, né, nós enxergamos com muita preocupação o que está acontecendo. Sim. Eu ainda diria, não só de filosofia, mas colocaria as humanas aí, o de sociologia, às vezes até mais, que ele lida, ou seja, o objeto de estudo do sociólogo é essa praxe, né? Enfim, as humanas, né? Ou a educação de um modo geral, sofre muito. Professor, eu agradeço muito a sua presença aqui no meu canal, tenho certeza que o senhor trouxe elucidações bastante consideráveis aqui em torno do pensamento desse autor, né?
que é tão atual, que é o Nietzsche, tão necessário ser compreendido. Eu vejo. Só para fechar, de forma rápida, eu já te peço para, já que eu toquei nesse assunto sobre a compreensão do Nietzsche, o que o senhor indicaria aí por onde começar a ler Nietzsche? Para quem quer ler o Nietzsche, por onde começar a ler o Nietzsche? Se essa pergunta for feita para qualquer intérprete, né, da filosofia do Nietzsche, é comum que as respostas sejam diferentes. Eu aconselho, João, e eu acho que isso vai dentro da nossa excelente conversa, essa obra aqui, né, Escritos sobre Educação, que foi aqui organizado pelo professor Noelle Sobrinho, lá da PUC do Rio. E aqui, dentro dessa obra, tem as conferências sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, que eu acho brilhante, porque nas conferências ele fala muito bem sobre essa ideia de aristocracia, né? Então, o que é a aristocracia para o Nietzsche? Que é uma aristocracia espiritual que é completamente diferente, né, da aristocracia no campo político. Aqui também existe uma das extemporâneas, que é Schopenhauer como educador. Essas obras do Nietzsche eu acho que sejam obras palatáveis, né, que sejam obras que, para um primeiro momento, né, contribuam para uma compreensão significativa do pensamento do Nietzsche. Então, Escrito sobre Educação me parece um bom começo. Depois pode ir para o Nascimento da Tragédia, Humano, Demasiado Humano, mas, sem dúvida, eu acredito que começar por essa obra aqui, Escritos sobre Educação, que aqui dentro tem as conferências sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, que também tem aí a outra obra, Schopenhauer, Educador. Então, essa é a minha dica. Tá certo. Professor, então tá bom, muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceitado o convite de estar aqui no meu canal falando sobre... Eu que agradeço. E te convido para falarmos outras, né, para termos outros bate-papos, né, a respeito deste autor, sobre outros pontos, né, tem outros pontos que eu ainda quero explorar a respeito do Nietzsche. E para você que nos acompanhou até aqui, né, se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, né, se inscreva no canal, se você é nietzschiano, se você gosta, né, de ver discussões sobre o Nietzsche. Assistiu, mais uma vez, deixe o seu like se esqueceu. E, melhor, deixe comentários, perguntas aqui no link dos comentários, pois a sua pergunta, né, o seu comentário, pode gerar um novo vídeo, uma nova conversa, uma nova entrevista. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.